Seja bem-vinda, pastora Suelen e família aqui conosco, que bênção. Sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos. Hoje, quinta-feira, dia de grupo familiar Igna Church. Grupo familiar não é um culto formal, é uma oportunidade de ensino da palavra. Olha, grupo familiar aqui, toda quinta-feira nós temos uma série de ministrações de ensino, fundamentos do Evangelho para edificar a nossa fé. E agora, neste tempo, estamos ministrando uma minissérie com 6 episódios. Hoje será o 3º episódio. O primeiro episódio foi lendo a Bíblia proveitosamente. O segundo episódio foi o que é a fé. Foi muito legal falar o que é a fé. E o que é a fé? Hebreus 11, a partir do versículo 1, você vai achar lá o que é a fé. A fé é a certeza de coisas que esperamos, é a convicção de fatos que não se veem. Isso é que é interessante da fé, é a convicção de fatos que não se vê. Convicção é certeza daquilo que você não está vendo, mas você tem certeza, porque a palavra de Deus nos afirma que é. Amém? Então, a segunda ministração foi o que é a fé. E hoje nós vamos ministrar, eu já coloquei aqui embaixo, como vem a fé. A fé não já está em nós? Não, a fé não está em nós. A fé, ela é construída, e nós vamos ensinar isso, que a fé, ela não está em nós. Nós recebemos, pela graça do nosso Senhor, uma quantidade mínima de fé, para que a gente possa desenvolver essa fé e fazê-la crescer. Nós temos que construir a fé, para ela ser estrutura de força espiritual em nós. A fé é uma grande força que você não consegue mensurar, porque a fé, ela é surpreendente. E nós vamos ver sobre isso hoje. Amém? Vamos colocar esse louvor de novo no começo. Olha só, por que eu coloquei este louvor? Ainda que me falte fruto na vide, ainda que me falte alimento, ainda que me falte emprego, ainda que me falte sustento, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu amarei ao Senhor na tristeza e na alegria, na saúde e na doença. Eu amarei ao Senhor todo o tempo da minha vida, porque Ele é o Deus da minha salvação. Eu só posso fazer isso e só posso ser fiel a isso se eu tiver uma fé estruturada. Quem não tem fé estruturada, se fala isso, fala da boca para fora. Mas não, quem tem uma fé estruturada fala isso consciente, e quando passa por tribulação, tenha certeza que quem tem a fé estruturada rompe em fé, vencendo sempre. Amém? Sejam bem-vindos então todos. Nós vamos orar e vamos começar este ensino. Como vem a fé? Hoje vai ser muito legal. Esse assunto é muito interessante, porque muita gente fala de fé, gosta de fé, quer ter a fé, mas não tem a direção do rumo a tomar. Então, vamos lá, vamos orar então para a gente começar a nossa ministração. Amém? Amém. Fecha seus olhos. Eu vou aumentar o som aqui um pouquinho. Medita nessa letra, nessa música, 1 minuto. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que a vida se traia, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Aleluia. Deus amado, em nome de Jesus,
ainda que a figueira não floresça, ainda que me falte fruto na vide, Senhor, ainda que me falte o sustento, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Eu falo isso, Pai, com toda a convicção, porque o Senhor edificou uma fé dentro de mim. Eu sei que pensamentos o Senhor tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós precisamos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se nós, Senhor, passamos em tribulações, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que algo o Senhor está fazendo para forjar em nós uma fé inabalável. Eu sei que o Senhor está fazendo algo forjar em nós para que nós tenhamos maturidade, para que nós cresçamos espiritualmente. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus, pela porção de fé que o Senhor nos deu. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que é um instrumento de edificação da nossa fé. Obrigado, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, que tem nos capacitado, tem nos avivado e tem nos dado força para prosseguir em conhecer o Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estar aqui nesta live, de estar aqui nessa estratégia da Equina Church, de fazer esse grupo familiar, de ensinar a tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque todos nós temos aprendido, Senhor, a grandeza da tua palavra, a força e o poder da tua palavra. Nós temos aprendido, meu Deus, que a tua palavra, Senhor, é a verdade e ela tem nos libertado, ela tem nos feito, Senhor, mais que vencedor e vitoriosos em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e adoração seja a ti, meu Deus. Meu Deus, põe a tua mão, Senhor, sobre este evento que estamos começando agora. Abençoe-nos, Pai, nessa live, nessa ministração e neste ensino. Que este ensino, Senhor, venha do teu trono e que eu seja somente um instrumento para edificar, Senhor, as nossas vidas com este ensino, como vem a fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. O Senhor está no controle desta lição. O Senhor está no controle deste evento. Como eu falei, grupo familiar não é uma reunião, um culto formal, é uma reunião de ensino. Aqui nós sentamos em roda, puxa a sua cadeira, senta aqui na roda e participe conosco. Vamos participar juntos e o Senhor vai operar em nossas vidas em nome de Jesus. Nessa estratégia de grupo familiar, nós temos uma série enorme, uma série grande de ensinos de fundamentos do Evangelho para nos preparar e nos edificar na estruturação da nossa fé, na estruturação do nosso entendimento e do conhecimento do Senhor. Neste momento estamos ministrando uma minissérie de 6 episódios. Hoje nós vamos ministrar como vem a fé. Antes nós ministramos lendo a Bíblia proveitosamente, porque é pela palavra que nós edificamos e construímos a nossa fé. Então ler a Bíblia é fundamental para uma fé inabalável. A segunda ministração foi o que é a fé. Foi muito legal. Foi baseado em Hebreus 11. Nós falamos muitas coisas sobre a fé e tudo em torno do que é a fé. A fé é a certeza de coisas que esperamos. É a convicção de fatos que a gente não vê. Convicção de fatos que a gente não vê. Amém? Hoje, como vem a fé? É importante aprendermos como vem a fé, porque a fé, ela não é algo que já está em nós. Ela não é algo que nós ganhamos de Deus. Não, nós construímos a fé. Baseado em que a gente pode afirmar isso? A definição de como vem a fé está em Romanos 10:17. Quero sugerir a todos, peguem papel, peguem caneta, anotem. Não precisa anotar tudo que a gente fala, não. Anota aí o tópico e o versículo de referência do tópico que será desenvolvido.
Eu vou enfatizar o tópico, aí eu enfatizo o versículo. Anotando esses dois, pronto, depois a revisão fica facinha. Você vai fazer uma revisão e vai aprender de fato. Amém, pessoal? Pega aí papel, pega aí caneta, vou esperar um pouquinho. Atenção, vamos lá? Papel, caneta, anota. Não deixa de anotar não, isso é bom. Quando você está anotando, você está aprendendo mais ainda. Então vamos lá. Definição de como vem a fé. Romanos 10:17. Romanos 10:17. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ah, de onde que vem a fé? A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Se existe alguma coisa que todo cristão gostaria de ter, sem dúvida nenhuma, é uma fé prodigiosa. É tudo que todo cristão mais almeja. Uma fé prodigiosa. Porque todos buscam a Deus na hora da tribulação. E na hora da tribulação, o que nós precisamos é de fé. Nós precisamos de fé, porque a fé é que atrai o Senhor. A nossa fé é que quebranta o Senhor. A nossa fé é que gera no Senhor a alegria de o realizar sobre nossas vidas. Quantas vezes vemos pessoas orando: Senhor, dá-me mais fé, aumenta a minha fé, ajuda na minha falta de fé. Não é mesmo? A gente já viu muito isso e é comum isso. Como fazemos para resolver esse problema? Será que a solução está em orarmos assim? É claro que não, certamente não é, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então não é orando que a fé vem é pelo ouvir a palavra. Mas então de quem é a responsabilidade de nós termos fé? A responsabilidade será que é de Deus? Ou ela será que é a minha? A responsabilidade certamente é minha. A responsabilidade de ter fé certamente é sua. Deus coloca em nossas mãos todos os meios necessários para a gente edificar e construir em nós a nossa própria fé. A nossa fé, Deus, Ele chamou para que nós a construíssemos através de ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Amém? Isso está muito bem fundamentado em Romanos 10:17. Amém, pessoal? Então, o segundo tópico é: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Deus nos disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11:6. Mas Ele também nos ensinou como obtemos a fé, como nós construímos a fé em nós. Se não temos fé, a culpa certamente não é de Deus, pois Ele já nos deu as ferramentas e Ele já nos disse que nós podemos ter fé. Nós podemos ter fé como? Ouvindo a palavra de Deus. Esse é o método de Deus. O método de Deus é esse. Ele só vai dar fé àquele que busca o conhecimento da palavra. Amém? Tudo que Deus está em sua palavra. E ninguém pode crer num Deus que não conhece. Ninguém pode crer naquilo que não conhece, quanto mais a Deus. Então não existe meios de conhecer a Deus se não conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. Pois Deus e sua palavra são inseparáveis. Deus e sua palavra são inseparáveis. Na verdade, eu quero dizer para vocês algo. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ah, como que eu afirmo isso? João 1:1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Era Deus. E o que é o Verbo? A palavra. E de quem que está se referindo? João 1:1 está se referindo ao Filho de Deus. O Filho de Deus é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. O nosso Senhor e Salvador é a palavra. Então conhecer a Jesus é pela palavra. Não há outra forma. Ah, mas alguém pode perguntar: mas Deus não pode revelar-se a quem Ele quiser pelo Espírito? Certamente que pode.
Mas o Espírito não vai revelar a ninguém aquilo que ele não conhece pela palavra de Deus, porque Deus escreveu a tua palavra, Deus colocou a sua palavra para se revelar nela. Então Deus vai revelar para as pessoas sem buscar o instrumento que Deus deixou, o canal que Deus deixou para nós o conhecermos? Certamente que não. Ele estabeleceu que ninguém crerá a não ser através da pregação. Ninguém crerá a não ser através da pregação. Romanos 10, 14, anota aí, Romanos 10, 14, fala: como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Gente, olha só, Romanos 10, 14, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crer em Jesus Cristo se nós não ouvimos sobre Ele? Então a fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação da palavra de Cristo. E para que nós precisamos de fé? Nós precisamos de fé para tantas coisas, mas sobretudo para cura e salvação. Quantos aqui precisam de fé para cura e salvação? Todos, certamente. Como vem a fé para a cura? É o terceiro tópico. Como vem a fé para a cura? A fé para a cura, da mesma forma, vem como a fé para a salvação. A fé para a cura vem da mesma forma para a salvação. O pecador, para ser salvo, ele precisa ouvir a palavra da salvação. O enfermo, para ser curado, ele precisa de ouvir a palavra de cura. O pecador, para ter os seus pecados perdoados, ele precisa crer que Deus quer perdoar. O doente, para ser curado, ele precisa crer que Deus quer curar as suas enfermidades. Como a fé vem pelo ouvir a palavra, se você está doente, terá que procurar todas as passagens da Bíblia sobre cura. Se você quer salvação, você vai ter que aprender sobre tudo que a Bíblia diz sobre salvação e como ser salvo. Se você está doente e de fato quer cura, você tem que aprender sobre cura. Você tem que procurar lá na Bíblia, por exemplo, Isaías 53, o Salmo 103, o Salmo 107, Mateus 8, Marcos 16, 1 Pedro 2, Êxodo 15, Tiago 5 e tantos outros que fala de cura. Por quê? Porque a cura faz parte do Evangelho. A cura faz parte do Evangelho. Então, nós precisamos conhecer na Bíblia sobre cura, porque o Evangelho é o Evangelho da salvação. A conhecer e ter fé para a cura tem que ter o Evangelho dentro de nós. Então, o quarto tópico é: a cura faz parte do Evangelho. A cura faz parte do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Isaías 52, 7 fala assim: conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Se o Evangelho é boas novas, qual boa nova que o pecador quer ouvir? Ou qual a boa nova que o pecador quer ser edificado ou quer entender? A palavra da salvação, as coisas que falam sobre salvação, o pecador precisa ouvir a palavra que salva, a palavra que perdoa, a palavra que purifica a vida dele, para ele aprender os caminhos de ser anulado a sentença do pecador. Amém, pessoal? E o enfermo? Qual a boa notícia que o enfermo precisa ouvir? Certamente que ele precisa ouvir a palavra de cura. Paulo pregou o evangelho da salvação e juntamente com ele ministrou o evangelho de cura. Filipe desceu a Samaria.
anunciando o evangelho, e as multidões criam no que ele dizia, por causa dos sinais que ele operava. Quais sinais que Filipe operava? Sinais de cura e libertação. Então, as pessoas que ouviam Filipe lá em Samaria, elas criam naquilo que ele falava, porque ele operava os milagres de cura e milagres de libertação. Nele eram operados sinais. Então, veja que a fé, ela está junta da palavra, do ouvir da palavra ou do pregar a palavra. Uma coisa não se separa da outra. A fé e a palavra estão coladas uma à outra. Amém, pessoal? Esta foi sempre a mensagem do Novo Testamento, e os apóstolos sempre pregaram a salvação e sempre curaram os enfermos. Tudo isso caminhou junto durante toda a caminhada dos apóstolos, toda a caminhada dos seus discípulos. A igreja caminha dessa forma até os dias de hoje. A palavra junto com a fé, que opera os sinais de cura e libertação. Glória a Deus por isso. O evangelho são as boas novas. Boas novas quer dizer salvação, cura, libertação, segurança, esperança, paz, alegria, prosperidade. Prosperidade sim, e tudo que você precisa para você viver bem neste mundo. Portanto, se você está enfermo, saiba que Jesus te cura. Ouça o evangelho da cura, leia as escrituras que falam sobre cura. Eu vou dar aqui alguns exemplos e você anota aí de algumas passagens que falam sobre cura. A gente precisa estar lendo essas passagens que falam sobre cura, para que essa fé seja estruturada dentro de nós, para que a gente tenha convicção daquilo que a palavra diz, da promessa de Deus sobre nossas vidas, porque o Senhor não mente, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Eu creio nisso, você crê nisso? Então você tem que aprender as passagens, as passagens que falam de cura, as passagens que falam de salvação, ou seja, você tem que aprender o evangelho, você tem que aprender a palavra de Deus, você tem que se encher da palavra de Deus. Êxodo 15, 26, anote. Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Ainda que você tenha essas enfermidades, aqui falou que nenhuma enfermidade virá sobre você, mas ainda que vier alguma enfermidade, eu sou o Senhor que te sara. Ao mar e não duvidar no Voltou assim, glória a Deus. Então, outra passagem, Marcos 16, 15 e 18. E disse-lhes, vou repetir, Marcos 16, 15 e 18. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, ou seja, quem crê será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais, quem crê, opera sinais, gente. Olha só, quem crê, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é o operar de milagres. Aquele que vive por fé e vive exercendo a fé na sua vida. Tiago 5, 14 e 15. Tiago 5, 14 e 15. Anotou? Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Olha, e a oração da fé, não é qualquer oração não, tá? E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. 1 Pedro 2:24, 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Se a palavra de Deus diz que pelas chagas de Jesus nós fomos sarados, então nós cremos, fomos de fato sarados. Amém, pessoal? Eu creio e você também deve crer. Salmo 107:20. Salmo 107:20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mal. Isso é o propósito de Deus. Deus quer nos sarar, Deus quer nos curar, Deus quer nos ver a prosperidade sobre a nossa vida. Quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro não, eu estou falando de prosperidade integral, saúde, paz, alegria, prosperidade financeira, prosperidade emocional, prosperidade familiar. Olha só, coisas valiosas. Prosperidade integral, a coisa mais maravilhosa do mundo. É tudo que Jesus conquistou na cruz, se tornou direito nosso, se tornou nossa herança. Então é isso que Deus quer para nós. Quando a gente tem a convicção de que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, isso já é a nossa fé assim, borbulhando dentro de nós. Salmo 103:3, Salmo 103:3, ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Isaías 53:3-5, Isaías 53:3-5, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando a gente conhece essa palavra, quando a gente tem essa palavra no coração, quando vem as tribulações em cima da gente, e a gente lembra essa palavra, isso nos fortalece, e nós falamos, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. E por último, Marcos 8:17, para que se cumprisse, Marcos 8:17, tá? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E tem um monte de outras passagens, várias outras passagens. Nós temos que conhecer o Evangelho. Leia estes textos, medite neles e não se esqueça que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E por último, o último tópico, quero que você anote aí, por favor, anote aí, não dê ouvidos a sentimentos, não dê ouvidos aos seus sentimentos. Os sentimentos, gente, eles nos traem. Sentimento não tem nada a ver com fé. Fé é uma coisa, sentimento é outra. Amém? É muito importante fundamentarmos a nossa fé na palavra de Deus. O fundamento da fé está na palavra de Deus, não está em sentimento, pois certamente o diabo fará com que uma seta de dúvida seja lançada em nossas mentes. E ele tem esse poder de lançar setas em nossa mente, setas de dúvida. Ele usará nossos sentimentos para roubar a nossa fé. Já vimos que a fé, ela vem do coração. A fé, ela é do coração e não da mente, conforme Marcos 11:23. E por conseguinte, a dúvida, se a fé é do coração, a dúvida também é do coração.
ela não é da mente. A dúvida também é do coração. Então há uma guerra lá dentro, dúvida e fé. Se você fortalecer mais a sua fé sempre vencerá a dúvida será pequena e a fé vai dominar sempre. Então esse é um segredo. A fé que funciona, ela está no coração, e a dúvida que funciona também está no coração. Então, olha só, Kenneth Hagin, falando sobre esse assunto, ele disse assim, ó: você até pode duvidar em sua mente e ainda ter no coração, e ainda ter fé no coração, pois é o crer com o coração que fará você receber a resposta de Deus, mesmo que você duvide na mente. Mas se você tem fé no coração, Deus certamente responderá o seu clamor, responderá o que você tomou posse pela fé. A dúvida vem da mente, ela vem através dos sentimentos. Não precisamos crer na Bíblia e... não, o contrário. Nós temos que crer na Bíblia e nós temos que desprezar os nossos sentimentos, porque os sentimentos, eles nos traem. Os nossos sentimentos, eles têm que estar em conformidade com a palavra. Se os nossos sentimentos estiverem em conformidade com a palavra, amém. Mas se eles estiverem em desconformidade com a palavra, com as escrituras, então fiquemos com a palavra de Deus. Contrariemos os sentimentos, pois ele é sempre, a palavra é sempre verdadeira. Ela é totalmente cheia de créditos, mas os nossos sentimentos muitas vezes nos traem, muitas vezes mentem para nós. Se você recebeu a oração da cura, queira a parte dos sentimentos. Não espere a cura para confessar que está curado. Não espere ver a cura para expressar que está curado. Não espere ver essa cura, pois Jesus Cristo disse: bem-aventurados são os que não viram e creram. Olha, bem-aventurados são os que não viram e creram, pois a fé é a convicção de fatos que não se veem. Isso é que é fé. Você não precisa ver para você crer. Você não seja como Tomé, né? Então você tem que crer para que você possa ver sendo materializado as coisas que não existem. A Bíblia diz que Abraão creu para se tornar pai de numerosa multidão e não levou em conta o seu corpo já amortecido, mas estando plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir a promessa, se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Quando Deus falou com ele, prometendo algo naturalmente impossível, ao invés dele reagir afirmando que é algo impossível, não, ele deu glória a Deus. Então, eu estava conversando com o pastor Ronaldo esses dias aí, fazendo um feedback daquela ministração passada, o que é a fé, e o pastor Ronaldo me lembrou de um versículo que fala aí sobre Abraão, e eu resolvi colocá-lo aqui para a gente citar esse versículo, que é muito importante. Naquela ocasião daquela ministração, eu estava falando sobre a diferença entre fé e esperança, que a fé é para já, a esperança é para o futuro, são coisas diferentes. E olha só, a fé, ela cura, esperança não cura ninguém. Então olha só o que diz a passagem que o pastor Ronaldo estava me lembrando, Romanos 4, 17 e 21, anota aí, Romanos 4, 17 a 21. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha só, Abraão esperando contra a esperança, ele creu, para vir a ser o pai de multidões, de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir a promessa. Abraão creu em Deus, embora aparentemente aquilo fosse totalmente impossível. Olha, os sentimentos de Abraão, ele se sentia impotente e velho. Então tinha os sentimentos de Abraão, o seu corpo amortecido, os 100 anos, a idade avançada de Sara. Tudo ali dizia que um filho seria impossível naquelas circunstâncias. Deus operou nele a palavra e ele creu, simplesmente creu em Deus, e ele cumpriu, e Deus cumpriu a sua palavra. Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. Ele não mudou, ele é o mesmo. O nosso Deus hoje é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O nosso Deus é aquele Deus imutável, imutável. Gente, Romanos 10:17, lá fala: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Participe dos cultos aqui do Wicna Church, no canal @ionaldo.costa. Participe ouvindo as pregações, ouça pregações nas mídias, nas redes sociais, leia a palavra do Senhor, busque o conhecimento. Não se engane, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus por isso. Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos edificar a nossa fé, construindo ela, enchendo o nosso coração da palavra de Deus, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Semana que vem nós vamos continuar essa minissérie sobre fé, e nós vamos ministrar sobre como liberar a fé. Nós construímos, sabemos como ela vem. Agora nós precisamos liberar essa fé. Como é que a gente libera essa fé? Hoje eu não vou falar como que é liberada a fé. Quando a gente libera a fé, a gente libera poder, porque a fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela tem um poder para remover montanhas, ela tem poder para destruir gigantes. A fé, ela tem um poder que nós não podemos mensurar. Então, irmãos, quinta-feira que vem estaremos continuando aqui a nossa minissérie Fé. Como vem a fé? Vai pensando, pense aí contigo, como é que vem a fé? Quinta-feira nós estaremos aqui falando sobre isso e vai ser uma grande bênção. Eu quero agradecer a presença dos irmãos, aqueles que estiveram aqui e se foram, e os que permaneceram. Aos que permaneceram, eu vou liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu vou orar ao Senhor para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor te abençoe. Eu vou orar para que Deus abençoe todos aqueles que passaram pela live, mas eu vou orar para que Deus te abençoe de uma maneira especial. Aqueles que perseveraram até o fim, será salvo de tantas coisas, será salvo de acidentes, será salvo de imprevisto, será salvo de não ter a conquista que você almeja, ou seja, você vai conquistar aquilo que você está almejando. Eu libero uma palavra de que a consciência e o conhecimento sobre fé vai transformar a sua vida. Eu libero uma palavra de que esta palavra aqui que hoje foi ministrada, ela será na sua vida uma semente poderosa que vai germinar e vai brotar e vai crescer e vai produzir frutos na sua vida, frutos de arrependimento, frutos de salvação, frutos de bênçãos de Deus para abençoar os outros, frutos de amor, frutos de misericórdia e frutos de prosperidade. Eu libero na sua vida esta palavra como um instrumento que Deus usou nesta noite para ministrar sobre como vem a fé. A fé vem pelo ouvir da palavra, da pregação. E esta palavra hoje vai te abençoar, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus.
Amém, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou orar para a gente encerrar. Amém. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por mais um grupo familiar Ikna Church. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor nos deu de estudar, aprender esta palavra e ter a oportunidade de ensinar, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube, mas também em outras redes que serão propagadas este link, e que em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, ela seja semeada, Senhor, por todo o mundo, até os confins dessa terra, e que todos que ouvirem essa palavra sejam edificados no conhecimento sobre fé, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas misericórdias. Abençoe, Senhor, a mim, ao pastor Ionaldo, a Ikna Church, a todos aqueles que têm nos acompanhado, a todos aqueles que têm assistido, Senhor, as nossas ministrações, e que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado na minha vida e na vida de todos que estão aqui nesta live, em nome de Jesus, amém. Pessoal, glória a Deus por tudo isso, que Deus abençoe a todos. Olha, hoje é quinta, domingo, 10 da manhã, estaremos no @ionaldo.costa. Domingo, 10 da manhã, @ionaldo.costa, culto da família. E terça-feira, culto da vitória no @ionaldo.costa. Terça-feira, 20 horas. Terça-feira é 20 horas, domingo, 10 da manhã. Amém, pessoal? Estaremos todos lá. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau.